Olá! O papo literário de hoje é com o escritor bagéense Valdomiro Martins. Ele é autor dos livros Guerrilha e Solidão, O Colecionador de Fadas e o último, que é O Ruído Áspero da Vespa. Obrigada, Valdomiro, por estar aqui conosco, né? Queria saber, assim, ó, desde lá o começo, né? Quando é que tu começou a te interessar por ler, por escrever? Como é que iniciou isso? Bom, todos sabem que a maioria das pessoas tem um pouco de escritor, né? Imagina muitas coisas, imagina as histórias. Só que a maioria das pessoas não coloca o projeto em prática, não escreve. Eu também fui uma dessas pessoas, tive essa ideia de escrever, tive vontade de criar histórias. Só que chegou aquele momento decisivo onde realmente eu pensei, não, vou levar a sério ou não. Aí eu participei em 2007 da seleção da oficina do escritor Luiz Antônio Assis Brasil, que é patrocinado pela PUC de Porto Alegre. E aí eu fui selecionado, e aí eu, mediante as oficinas, realmente eu verifiquei que realmente eu gostava, que era algo que me fazia bem. E aí, como resultado, no final de 2007 houve uma antologia, e em 2008 eu publiquei o livro Guerrilha e Solidão, um livro de contos, depois de um levantamento histórico sobre os negros aqui no Rio Grande do Sul. Então eu escrevi alguns contos que fechou com Guerrilha e Solidão, que trata o drama dessa história, dessa passagem dos negros aqui durante a formação dos 7 povos das missões até a abolição da escravatura. Mas e lá quando tu era criança, quando é que tu começou a gostar de livro, de ler? Claro, realmente tinha isso, sim. Eu sempre, quando era criança, sempre fui uma criança que gostava muito de brincar imaginando. Primeiro por causa dos brinquedos, né, que era muito pouco, minha mãe não tinha condições de comprar brinquedo. E também eu gostava de ler muita gibi, eu gostava de ler muitas histórias que eu caía na minha mão, gostava de ler os livros do colégio, até que a primeira experiência em criar história foi no ensino fundamental, na 4ª, 5ª série, onde na Feira do Livro eu criei um pequeno livrinho com as narrativas de uma aventura de uma família que viajava, né? Então essa foi a primeira trabalho que eu fiz. E quem é que te incentivava? Olha, incentivo na verdade é uma coisa muito complicada, porque eu não posso dizer assim que houve incentivo, porque na minha família não é uma família de leitores, a minha mãe ela não é uma leitora, né? Tem vezes que ela teve que estudar até a 5ª série por causa tinha que trabalhar, aquela geração feminina que precisava muito trabalhar, cuidar dos filhos, trabalhar fora, então foi muito mais instintivo. Eu realmente, como se fui alguém curioso, buscava no livro conhecimento, isso me atraiu muito. Então eu comecei a ter contato com uma história, primeiramente com os gibis e depois com a literatura, e isso foi se configurando, né? E de certa maneira, de certa ebulição, até realmente aflorar essa vontade. E tu é graduado em letras, né? Sim, sou graduado em letras. E como é que surgiu essa ideia de fazer essa graduação? Já a partir desse princípio, ou tu tinha vontade de ser professor? Como é que surgiu essa opção? A minha atração mesmo quando eu era adolescente era história. Mas quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu comecei realmente a ter contato com as obras literárias, então esse movimento ele se inverteu. E aí eu realmente quis o destino, né, que eu me encaminhasse para a história e me afastasse de maneira profissional da literatura. Mas com o tempo, após eu terminar a graduação em letras, eu voltei a me aproximar da história com pós-graduação, e através da própria, né, digamos, dialogando literatura com história, que é muito possível através da ficção, como Guerrilha e Solidão, e o meu projeto, que está sendo agora para 2018, que é um romance, uma ficção histórica, uma narrativa longa, que também é com história. Então, sempre vou procurar manter esse diálogo entre essas duas áreas. E tu é mestrando, né? Tu também tem produções acadêmicas? Sim, eu sou mestrando em escrita criativa, que é uma modalidade que é nova no Brasil, né? Antiga já nos Estados Unidos e Inglaterra, mas a PUC de Porto Alegre é pioneira, e o mestrado em escrita criativa é um mestrado ligado ao curso de letras. Então o mestrado da PUC ele tem a linha de pesquisa na área de linguística, e na área de teoria literária, que subdivide-se em escrita criativa. É onde você é voltado somente para escritores com
um estudo da teoria literária, né? Então é uma área acadêmica. E tu tem produções também, assim, artigos? Tenho algumas produções, mas são poucas, né? Por causa que geralmente a criação literária ela te toma muito mais tempo que um artigo, porque ele envolve um maior tempo de criatividade, revisão. Então você precisa ter muito mais tempo. Por exemplo, em média, um romance demora em média 2, 3, 4, 5 anos para você ficar nesse trabalho, ou num conto que você passa meses. Então tudo é uma coisa que envolve muito uma certa complexidade, porque você vai trabalhar a literatura, trabalha com, na verdade, a literatura, a criação literária, ela trabalha com várias áreas. Ela se envolve com o jornalismo, ela se envolve com a história, ela se envolve com a psicologia, com a psiquiatria, com a área do direito. Então, ela vai buscar de tudo isso para trabalhar. Então, é algo muito complexo, né? Então, que envolve tempo. Sim. Eu apresentei os 3 livros, né, que tu escreveu, que são teus mesmo, mas tu tem participação em vários outros livros, né? Sim. Queria que tu nos mostrasse um pouquinho do teu trabalho. Claro, esse aqui é o concurso de contos de Santo Ângelo, no qual eu fui selecionado também. Nós temos aqui o Cadernos Negros, que é do Quilombo Hoje, de São Paulo, que a cada 2 anos tem uma seletiva de contos com temática afro-brasileira. Esse que foi o 4º prêmio Sérgio Farina, de São Leopoldo, também, que eu fui selecionado. Aqui são as famosas Crônicas de Botequim, que já é tradicional em Porto Alegre desde 2010, no qual eu participei em 2011. E essa antologia é uma antologia em homenagem ao Luiz Antônio de Assis Brasil, dos seus 35 anos de oficina literária na PUC, aonde também eu tenho uma participação. Que foi teu professor, né? Que foi meu professor. E ainda é de novo no mestrado. Tu até deu palestra na Feira do Livro sobre essa temática do negro, dos descendentes, afrodescendentes, né? Queria saber como é que é tu pesquisa sobre isso, como é que é esse teu interesse por esse assunto. O meu interesse acaba sendo natural por causa da minha origem. É natural que nós buscamos as nossas origens. Mas como profissional da literatura, meu compromisso é trazer à luz personagens que deram voz aos que não têm e também autores que digamos, estão esquecidos. Então Oliveira Silveira é um poeta muito importante, tem uma vasta obra e que está esquecido. Ele morreu em 2009 e a importância dele foi grande. Por quê? Porque ele foi um dos idealizadores da consciência negra no Brasil. Então já tem uma importância política muito forte, social. E as poesias dele, apesar dele ser aqui de Rosário, de Touro Passo, ele morou muito tempo em Porto Alegre, mas é pouco divulgado, até pela temática, né, pelo interesse da temática afro-brasileira no Brasil e Rio Grande do Sul. Então cabe muitas vezes as universidades começarem a trabalhar mais essa temática que é pouco ainda trabalhada, principalmente nas escolas também. E eu queria saber então que tu nos contasse um pouco da tua obra, né? Como é que foi a produção de Guerrilha e Solidão? Quanto tempo tu levou? Ele é de contos, né? Queria que tu contasse um pouco do que a gente encontra nesse teu livro. Sim, Guerrilha e Solidão, o projeto, ele foi um livro já projetado para isso. Eu tive a ideia, eu vou escrever contos e todos os contos vão se converger para a questão do negro no Rio Grande do Sul durante o século XVIII até início do século XX. Então eu já tinha ideia de alguns contos, aí para isso eu pesquisei em arquivos públicos, fui no museu, li jornais da época, li bibliografia acadêmica da história do negro aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul especialmente. Então, cada vez que eu lia, eu tirava a ideia de um conflito para o conto. Claro, mas o objetivo do livro foi o quê? Foi tratar sobre o negro durante a escravidão, mas não só isso, sim estabelecer conflitos como ser humano. Como, por exemplo, o drama de uma mãe ao ver que seu filho foi vendido. Então, essa separação. Será que o drama, esse conflito é porque ela é negra ou porque ela é uma mãe? Então isso vem à tona. O problema do alcoolismo, que também atacava muito os escravos, o problema, digamos, da própria autoaceitação. Então, a vontade da liberdade. Então, tudo isso faz parte do ser humano, não faz só parte do escravo. Então, é isso que eu procurei mostrar, tirar esse estereótipo, né, que como se vê muito o escravo, e tentar trazer esses problemas vivenciados que pode ser de qualquer pessoa, não só pelas pessoas da comunidade afros ou negros, mas sim qualquer pessoa.
Mas ele é ficção, né? Tu fez pesquisa, mas ele é todo ficção. Os personagens, eu criei personagens que não existiram, mas num contexto que existiu. Então aí que entra a ficção, porque a ficção, as pessoas confundem muito quando se fala em ficção com ficção científica. A ficção e literatura é o imaginário, a ficção é o que? É uma personagem criada pelo escritor que dentro do mundo que nós conhecemos, por exemplo, uma advogada com o drama contra o alcoolismo, por exemplo. Isso é ficção, porque a advogada não existe, mas o drama existe. Agora, a ficção científica é quando eu trabalho com um mundo que não é o nosso, num lugar que não é nosso, num mundo distante, onde eu crio uma sociedade com ritmos, com uma política totalmente diferente da nossa. Aí, então, é a ficção científica. Claro. E o Colecionador de Fadas também é de contos, né? Ele é um livro de contos. E o que ele conta? Os contos são baseados qual é o mote dele? O Colecionador de Fadas, ele partiu do projeto a partir de 2010, da minha participação em vários concursos literários ao longo desses anos, e que também eu tinha um projeto de 4 contos longos, praticamente quase pequenas novelas, onde eu resolvi anexar esses contos longos aos contos selecionados em concurso. Então são contos que trabalham com uma grande densidade psicológica, com personagens que possuem um grande conflito psicológico. Por exemplo, o conto que tem aí, que é O Bebê, de Joana Joaquina, ele trata a história de um casal jovem, onde a mulher ela perde a filha recém-nascida, após várias tentativas, perde a filha recém-nascida por uma própria negligência dela, e com isso acaba virando uma obsessão onde ela constrói um bebê tão real quanto a filha dela, e passa a tratar essa criança como se fosse a filha dela quando tivesse morrido. Então isso vai gerar um grande conflito no relacionamento. Mas são vários contos, mas eles não estão interligados, não estão interligados num assunto só. Não estão interligados. A única interligação que existe é entre os fatores que você fala, os dramas do ser humano. Eles interligam quanto a isso. E O Ruído Áspero da Vespa é teu primeiro romance, né? Esse é o primeiro livro de narrativa longa, que eu precisei ter uma certa importante, antes de partir para a narrativa longa, uma certa experimentação no conto, porque o domínio do conto, de certa maneira, o domínio da estrutura dele é mais fácil do que o romance, mas o conflito é mais difícil, porque você precisa condensar um conflito num conto, ele precisa se resolver, enquanto que na novela o domínio dele, da estrutura é muito longo, porque os personagens, você vai lidar com personagens que vai lidar com um período maior, vai lidar com um tempo verossímil muito maior e com digamos, uma verossimilhança dentro, uma estrutura interna que não pode haver erros. Então, eu resolvi, a parte de uma preparação realmente, partir para o romance. E quanto tempo tu levou para produzir esse livro? Lançou no mesmo ano, né, do exatamente, Colecionador de Fadas. Os dois demoraram de 4 a 5 anos, mas é que nesse período envolve muitas questões problemáticas da criação e também problemáticas fora, que faz com que você se afaste um tempo do trabalho, né, que você abra lacunas que você não consegue preencher ao longo de uma semana, 2 semanas, e também tem a questão de certas pesquisas que envolvem, por exemplo, como esse livro trata de uma personagem que era uma prostituta de luxo. Eu precisava resolver alguns problemas quanto como funciona a prostituição de luxo, e também precisava criar um ambiente, qual a cidade que iria acontecer. Eu precisava verificar, por exemplo, como eu estou tratando com uma personagem feminina. Eu precisava tratar em relação ao vestuário, o vestuário que ela utilizar, as roupas. Praticamente esse romance é um romance somente de mulheres. Apenas 2 personagens homens, mas as personagens principais são mulheres. Então foi um desafio maior que eu precisei lidar, até a questão do diálogo, né? Então a criação dela demorou muito mais, porque eu gosto muito de trabalhar com personagens complexas, personagens muito complexos que questionam o mundo, que realmente são personagens de carne e osso, que não são nem boas nem más, que procuram cada vez mais se aproximar do ser humano. Então é por isso que acaba demorando um pouco mais do que previsto. Sim. E agora eu falei que esse é o primeiro romance, porque já está a caminho um segundo romance, né, para 2018. E qual
pode dar uma adiantadinha, assim, qual é o enfoque do próximo romance? Claro, tem um... Não posso adiantar, não posso dizer realmente para não estragar, porque também tem que manter uma certa, Claro. um certo segredo, até para não decepcionar os leitores, porque eles podem criar uma perspectiva e no meio do caminho muda esse título, muda a personagem principal, Claro. muda muita coisa. Mas vai ser um livro que eu posso garantir com a temática histórica, com os afros brasileiros aqui, onde dois personagens entrarão em conflito e o pano de fundo ou o contexto histórico vai ser a Revolução Federalista aqui no estado e suas complicações políticas que de alguma maneira vão, digamos, influenciar diretamente esses dois personagens, questão política e também a própria questão militar e social aqui no estado. O cenário vai ser toda a fronteira oeste e a fronteira sul. E o que te inspira hoje para tu escrever? Tu tem uma rotina? Como é que é? Na verdade, é importante ter uma rotina, porque se não houver uma rotina, o escritor ele deixa de ser profissional. Então aí que vem a profissionalidade do escritor. Ele precisa, pelo menos, se ele não estiver escrevendo, ele tem que se manter lendo, tem que se manter pesquisando. Então, o que eu procuro fazer? No momento que eu não estou escrevendo, eu leio muita literatura, leio muita crítica literária, teoria, e também leio muitas outras dicas quanto à criação literária. E ao longo desse período, as ideias vão surgir. Então surge a partir de uma cena que eu vejo na rua ou na televisão, ou algo que eu leio no livro de história, e ali já serve como mote para transformar esse conflito numa história, seja num conto ou num romance. Tudo parte dessa explosão que dá. Claro que só o tempo vai dizer se isso pode ser levado a sério como literatura ou vai ser descartado, porque ao longo do tempo surgem problemas que tornam inverossímil ou que a gente abandona. Tudo depende do tempo, mas o projeto tem que ser levado a sério, porque senão, por exemplo, que eu falo, tem muitas pessoas que gostariam de ser escritores, querem ser escritores, mas o que é mais difícil é tu manter essa rotina, tu lidar com a realidade literária que não é fácil, porque realmente a questão do consumo de livros no Brasil ele é muito pequeno. A maioria das pessoas que leem já leem os best-sellers americanos, estrangeiros. Então, geralmente a primeira coisa para o escritor sobreviver, ele tem que ter um amor pela literatura e não esperar nada em troca. Tem que ser um amor incondicional. Obrigada então pela tua presença aqui, Valdomiro. O Papo Literário encerra aqui. Tenha uma boa leitura.